Uma cabeça de lobo, patas de urso, o corpo de um felino colossal, um predador compósito, um mosaico de pesadelo saído das profundezas do tempo, pesando até 800 quilogramas. Durante 40 milhões de anos, esta criatura reinou soberana sobre a Terra, para depois desvanecer-se sem deixar herdeiros, um ramo extinto na árvore da vida. A sua história começa a ser desvendada em 1835, na pacata localidade de Sansan, em França. O paleontólogo Édouard Lartet, enquanto escavava, deparou-se com um enigma de osso e tempo. A mandíbula era imensa, armada com dentes afiados, inequivocamente de um carnívoro de topo. Contudo, os ossos das patas contavam uma história diferente. Eram de um animal plantígrado, que caminhava com a sola dos pés no chão, tal como um urso. Larter estava perante uma criatura paradoxal. Seria um cão, um urso ou algo inteiramente novo? Ele batizou-o de Amphision, das palavras gregas amphi, que significa ambíguo ou duplo, e kion, cão. O cão ambíguo, um nome profético que ecoaria por mais de um século de debates científicos. Com o tempo, novas descobertas revelaram que o Amphision não era uma anomalia solitária. Era o representante de um vasto e diversificado império de predadores. Uma família que dominou 3 continentes por um período mais longo do que o dos dinossauros no Cretáceo. Para compreender a sua origem, devemos recuar 65 milhões de anos. Um asteroide acabara de purgar o planeta dos seus gigantes, deixando um silêncio profundo e milhares de nichos ecológicos vazios. No palco de um mundo renascido, uma nova linhagem emergiu das cinzas, os miacídeos. Eram criaturas modestas, do tamanho de uma marta e com apenas 2 quilogramas, que se moviam furtivamente entre as árvores. Mas possuíam uma arma secreta, uma inovação letal que lhes daria o mundo. Dentes carniceiros especializados, lâminas biológicas perfeitas para rasgar carne. Cerca de 50 milhões de anos atrás, a partir destes humildes caçadores, uma nova força evolutiva nasceu, os cães-urso. E a sua ascensão ao poder global não começou em terra, mas no mar. Numa jornada improvável, há 45 milhões de anos, durante o Eoceno, quando a América do Norte e a Europa estavam mais próximas, estes pioneiros realizaram uma odisseia transatlântica. Ignorando as rotas terrestres, eles atravessaram o oceano, talvez à deriva em ilhas flutuantes de vegetação, e desembarcaram na Europa para iniciar a sua conquista. Este ato de coragem biológica foi o prelúdio de um domínio que se estenderia por milênios. No entanto, mesmo os impérios mais duradouros enfrentam o seu crepúsculo. A sua eventual extinção é uma trágica lição sobre a impermanência do poder. No grande teatro da vida, mesmo os reinados mais longos são apenas um ato fugaz, deixando para trás um silêncio gravado na pedra. A sua origem é um mistério envolto nas brumas do tempo. Talvez tenham atravessado antigas pontes de terra, hoje submersas, ou talvez tenham navegado entre ilhas e arquipélagos efêmeros. Não sabemos ao certo, mas o facto, gravado no registro fóssil, permanece irrefutável. Os anficionídeos, os formidáveis cães-urso, chegaram à Europa. E aqui, neste novo continente, começaram a prosperar de uma forma que mudaria para sempre o seu destino. É neste ponto que a sua saga se torna verdadeiramente dramática. Naeram-se, e com elas, uma transformação implacável. Os seus corpos aumentaram de tamanho, as suas garras tornaram-se mais robustas, os seus caninos mais longos, as suas mandíbulas uma prensa de poder crescente. Eles adotaram a estratégia do urso: força, massa, domínio absoluto. Desta linhagem de gigantes emergiu o Amphision Major. Esta criatura imponente assombrou as paisagens do que hoje são a França, a Alemanha e a Turquia, há cerca de 17 milhões de anos. Pesava até 200 quilogramas e atingia uma altura de 170 centímetros ao ombro, o porte de uma leoa formidável. Mas este
era apenas o prelúdio. A evolução ainda não tinha revelado a sua obra-prima. O verdadeiro monstro estava para vir, o Amphision giganteus. O seu nome não é um exagero, era um titã do Mioceno. Com um comprimento de 2,5 metros e um peso que podia atingir os 800 quilogramas, rivalizava com os maiores ursos pardos da atualidade. Imagine esta criatura. Um corpo maciço, suportado por patas musculosas. Uma cabeça enorme, com arcos zigomáticos largos que ancoravam uma musculatura mandibular aterradora. As suas mandíbulas não eram feitas para mastigar, mas para esmagar, capazes de pulverizar os ossos mais resistentes. Os seus dentes carnaciais possuíam arestas cortantes, tesouras de carne e osso. Apesar das suas garras semelhantes às de um urso, o Amphision giganteus era fundamentalmente diferente. Era um predador puro, um hipercarnívoro. A arquitetura dos seus molares confirma. Eram lâminas para fatiar carne, não superfícies para moer plantas. Sim, poderia consumir bagas ou raízes ocasionalmente, mas a base da sua dieta era a carne, numa escala comparável à de um urso polar, não à de um urso pardo. Este animal era um mestre a desmembrar carcaças. As suas mandíbulas rasgavam o couro mais espesso e partiam fêmeres como se fossem gravetos para aceder à nutritiva medula óssea. Os cientistas encontraram os vestígios dos seus banquetes. Ossos de baleias encalhadas nas praias, marcados pelos seus dentes. Carcaças de focas, dilaceradas pelas suas garras. Ele era o rei da carne, e parecia que nada poderia deter o seu reinado de poder. Contudo, enquanto a Europa era dominada por esta força esmagadora, do outro lado do Atlântico, uma história evolutiva completamente diferente estava a desenrolar-se. Lembre-se, os anficionídeos tinham se dividido. Enquanto o ramo europeu apostava na força, o americano escolheu uma estratégia radicalmente oposta. Na América do Norte, há aproximadamente 21 milhões de anos, a paisagem estava em plena transformação. As florestas recuavam, dando lugar às vastas pradarias que se estenderiam por todo o continente. Estes espaços abertos exigiam um novo conjunto de habilidades. Aqui, a força de um urso era de pouca utilidade. O que era necessário era velocidade. E os anficionídeos americanos responderam ao desafio. Surgiu o Daphoenodon. Este predador era a antítese dos seus parentes europeus. Com um comprimento de 160 centímetros, dos quais 70 pertenciam a uma longa cauda, 80 centímetros de altura e um peso de cerca de 100 quilogramas, era uma criatura esguia. O seu corpo era elegante, as suas pernas longas e a sua coluna vertebral flexível. Ele foi construído para a velocidade. A sua anatomia era um mosaico fascinante, uma combinação de características de lobo, chita e pantera. O antas, rinocerontes primitivos e outros herbívoros lentos mas corpulentos também não eram velocistas. Eram provavelmente caçadores solitários, tal como os grandes felinos modernos, operando nas sombras das novas pastagens. Assim, a mesma família de predadores deu origem a dois desfechos radicalmente distintos, esculpidos por dois continentes. De um lado, um titã de força bruta, o esmagador de ossos. Do outro, um caçador ágil e veloz, o fantasma das planícies. A sua história é um testemunho poderoso de que a evolução não é uma marcha linear em direção ao maior ou ao mais forte. É uma dança complexa e subtil com o ambiente, uma resposta fluida aos desafios de um mundo em constante mudança, cujos ecos ainda ressoam nas leis fundamentais da natureza. No mundo antigo, a regra era simples, cada um por si. Durante milhões de anos, a vida floresceu e pereceu em continentes isolados, cada um laboratório evolutivo único. Mas há cerca de 19 milhões de anos, um evento sísmico na história da vida iria reescrever o destino de um continente inteiro. Uma ponte de terra, forjada pelo gelo e pela queda dos mares, emergiu no Estreito de Bering,
ligando a Sibéria ao Alasca. Através desta passagem efêmera, marcharam os Amphicyonidae europeus, criaturas colossais, híbridos de urso e cão, com a força esmagadora de um e a tenacidade predatória do outro. Eram os cães-urso, e a sua chegada à América do Norte foi o prelúdio de uma guerra. Imagine o choque de dois mundos, o encontro de linhagens separadas por oceanos de tempo. De um lado, os nativos americanos, os Daphoenodon, elegantes e velozes, predadores ágeis perfeitamente adaptados às planícies do seu lado. Do outro, os invasores europeus, maciços, de constituição robusta, construídos para a força bruta. Não foi uma guerra de batalhas campais, mas uma campanha silenciosa e implacável. Uma competição feroz por presas, por território, pelo próprio direito de existir. Os recém-chegados, maiores e talvez mais agressivos, começaram a usurpar os recursos. Cada carcaça reclamada, cada território de caça dominado, era um prego no caixão das espécies nativas. O processo foi lento, mas o seu resultado, absoluto. Em apenas 2 a 3 milhões de anos, um piscar de olhos geológico, todos os cães-urso endêmicos da América do Norte foram completamente erradicados, extintos. Por quê? A resposta exata perdeu-se no tempo. Talvez os europeus fossem simplesmente mais fortes, capazes de roubar as presas dos seus primos mais esbeltos. Talvez fossem caçadores mais eficientes dos mesmos herbívoros gigantes. Ou talvez trouxessem consigo doenças para as quais a fauna local não tinha defesa. Qualquer que fosse a causa, o resultado foi inequívoco. Os Daphoenodon desapareceram, e no vazio que deixaram, um novo império começou a erguer-se. Primeiro, surgiu o Amphition galuchae, um colono típico, grande e poderoso, que caminhava sobre as plantas dos pés, tal como um urso. Viveu há cerca de 19 a 17 milhões de anos, nas terras que hoje conhecemos como Nebraska. Depois dele, veio o Amphition frendens, ainda maior, um predador que ultrapassava os 135 quilogramas. Mas o auge da sua dinastia ainda estava para vir. A coroa da criação foi o Amphition ingens, o maior de todos os cães-urso americanos. Um titã de 2,5 metros de comprimento e 120 centímetros de altura no ombro. As estimativas do seu peso variam entre 220 e uns colossais 550 quilogramas. Este não era apenas um predador. Era o predador alfa, o vértice indiscutível da cadeia alimentar. Nenhuma outra criatura ousava desafiá-lo. Durante 10 milhões de anos, os descendentes dos invasores europeus dominaram a América do Norte. Prosperaram nas vastas planícies, caçando os gigantescos herbívoros da época, competindo apenas entre si pela supremacia. Mas a saga dos cães-urso não se limitava a um único continente. Enquanto o Amphition ingens reinava nas Américas, um outro ramo da família escrevia a sua história nas densas florestas da Ásia. O registro fóssil asiático é mais escasso, mas revela pelo menos 2 espécies notáveis. O Amphition palaeindicus, cujos restos foram descobertos no Paquistão em 1876, era um carnívoro de grande porte, com uma estrutura óssea semelhante à dos seus parentes europeus. E o Amphition liddeckeri, considerado o mais recente de todos os cães-urso conhecidos. Eles sentiam-se seguros, soberanos nos seus domínios. Mas o tempo, o grande árbitro de todos os impérios, estava prestes a dar o seu veredito. Há cerca de 9 milhões de anos, uma onda de extinção em massa começou a varrer o planeta. Primeiro, caíram as espécies asiáticas, depois as europeias e, por fim, as americanas. A grande dinastia dos Amphicyonidae, que durara milhões de anos e se estendera por 3 continentes, colapsou. Não sobreviveu uma única espécie, nenhum descendente. O que aconteceu? Os cientistas apontam para um culpado principal: o clima.
No final do Mioceno, o planeta iniciou um período de arrefecimento global. O mundo estava a mudar, lenta, mas inexoravelmente. As florestas luxuriantes, o seu principal terreno de caça, começaram a recuar, dando lugar a vastas e abertas planícies. Para animais tão grandes que necessitavam de enormes quantidades de alimento, esta mudança foi catastrófica. A sua constituição poderosa, uma vantagem na floresta, tornou-se um fardo nas planícies abertas que favoreciam a velocidade e a resistência. A sua base de presas diminuiu e os gigantes começaram a passar fome. O seu trono, outrora inabalável, foi reclamado não por um rival mais forte, mas pela própria mão invisível do planeta. A sua extinção é um eco solene através das eras, um lembrete de que nenhum domínio é eterno e que mesmo os mais poderosos titãs podem ser desfeitos não por garras e dentes, mas pela lenta e silenciosa mudança de uma folha ao vento. O seu crepúsculo não foi anunciado por um cataclismo súbito, mas por uma lenta e inexorável mudança nas regras do jogo. Os gigantes, os senhores de um mundo, num planeta em constante transformação, uma nova vaga de predadores começou a emergir das sombras da evolução. Eram os verdadeiros cães, os verdadeiros ursos, os verdadeiros felinos. Ao contrário dos seus predecessores, estes recém-chegados não eram generalistas. Eram especialistas forjados nas bigornas da necessidade. Os canídeos primitivos aperfeiçoaram a caça em matilha, uma sinfonia de resistência e estratégia coordenada que podia derrubar presas muito maiores do que eles. Os felinos tornaram-se os mestres invisíveis da emboscada, cada músculo e instinto afinados para um único e explosivo ato de predação. Os ursos, por sua vez, abraçaram a flexibilidade da omnivoria, uma estratégia de sobrevivência que lhes permitia prosperar tanto na abundância como na escassez. E os anficionídeos, os cães-urso? Eles eram mestres em todas as artes, mas excelentes em nenhuma. Eram uma força bruta formidável, mas faltava-lhes a resistência cooperativa dos lobos, a precisão furtiva dos gatos e a adaptabilidade dietética dos ursos. Quando a competição se intensificou, quando cada nicho ecológico se tornou um campo de batalha, a sua versatilidade transformou-se na sua maior fraqueza. Foram superados, flanqueados e, por fim, derrotados no seu próprio terreno. Havia também um inimigo mais insidioso, um adversário invisível e implacável: a doença. Os grandes predadores, situados no topo da cadeia alimentar, são paradoxalmente frágeis. As suas populações são naturalmente menores, os seus territórios vastos, mas a sua densidade baixa. Nestas condições, uma única epidemia, um agente patogênico para o qual não tinham defesa, poderia varrer populações inteiras como um incêndio numa floresta seca. Um surto virulento poderia ter sido um golpe de misericórdia para uma espécie já sob imensa pressão. Muito provavelmente, a sua extinção não teve uma causa única, mas foi o resultado de uma tempestade perfeita. Uma confluência fatal de fatores. Um clima em mudança que alterava as paisagens e as presas disponíveis. Uma competição feroz por parte de predadores mais eficientes. E o espectro sempre presente de uma doença devastadora. Hoje, quando olhamos para os lobos que atravessam a tundra, para os ursos que patrulham as florestas e para os grandes felinos que assombram as selvas, estamos a ver os descendentes dos vencedores. Eles são o legado vivo dessa antiga e brutal guerra pela sobrevivência. Os anficionídeos, por outro lado, foram relegados a ossos em vitrinas de museus. Enigmas silenciosos de um passado perdido. Mas a revelação mais impressionante desta história veio dos laboratórios da ciência moderna. Análises genéticas aprofundadas desvendaram um segredo notável. Os anficionídeos não eram antepassados diretos nem dos cães nem dos ursos. Eram um grupo basal de caniformes, uma linhagem que se separou da árvore genealógica muito cedo, antes mesmo de os caminhos evolutivos dos cães e dos ursos divergirem. Isto significa que eles não são os nossos avós.
mas sim tios-avós distantes de todos os predadores caniformes que hoje conhecemos. Foram uma experiência ousada da evolução, uma tentativa de criar o predador supremo e universal. E, por um tempo espantoso, a experiência foi um sucesso retumbante. Durante 40 milhões de anos, eles dominaram 3 continentes, diversificando-se em dezenas de espécies. Mas no final, a evolução fez a sua escolha. Privilegiou a especialização em detrimento da universalidade. Os anficionídeos permanecem como um poderoso lembrete de que mesmo os impérios mais duradouros não são eternos, de que até os reis podem cair. A evolução não perdoa a estagnação. O seu desaparecimento deixou um vazio, mas também uma lição. Quantas outras criaturas fantásticas habitaram este planeta? Um mundo povoado por entelodontes, os porcos do inferno, e calicotérios, estranhas bestas com garras em vez de cascos. Seres dos quais a maioria das pessoas nunca ouviu falar, eclipsados pela fama dos dinossauros. Se os anficionídeos tivessem sobrevivido, que tipo de planeta seria o nosso hoje? Imagine predadores de 800 quilogramas, uma amálgama de urso e cão, a vaguear pelas florestas da Europa e da América. A sua ausência é um eco silencioso, um lembrete de que na grande tapeçaria da vida, mesmo os fios mais fortes podem ser cortados. A evolução não perdoa, não julga, apenas avança, deixando para trás os ossos dos reis e os enigmas do tempo. Nas paisagens perdidas do Mioceno, vagueava um predador como nenhum outro, o Amphition, o cão-urso, uma força da natureza de 800 quilogramas, um híbrido de pesadelo forjado pela evolução, cujo poder dominava ecossistemas inteiros. A sua história, como a de tantos outros gigantes, merece ser contada, para que a memória destas criaturas espantosas não se perca nas areias do tempo. O seu mundo era também o mundo de outros caçadores formidáveis, os felinos dentes de sabre, as hienas esmagadoras de ossos e as implacáveis aves do terror. Cada fóssil é um eco, um testamento silencioso de uma vida que lutou, dominou e, por fim, desapareceu. São capítulos de uma saga muito maior que a nossa, um lembrete da transitoriedade de todo o poder perante a profunda e indiferente majestade do tempo.